Conteúdo Produções apresenta Canal em Foco. Eu estou recebendo em nossos estúdios o vereador Rogério Cebulischi, o gaúcho da Nova República, que foi eleito em 2012, gaúcho, mas no ano de 2012 você já estava na Câmara Municipal como vereador. Por conta de quê? Bom dia a todos os telespectadores do Canal em Foco. É um prazer muito grande poder participar do seu programa. É verdade, a gente assumiu o mandato, eu fui suplente de vereador até março de 2012, quando na época suplente do Dr. Nélio Aguiar, que assumiu o mandato de deputado, e eu assumi em 1º de março de 2012 o mandato de vereador na Câmara Municipal de Santarém. Logo em seguida me reelegi, já logo em outubro ainda de 2012, me reelegi para um mandato de 4 anos que finda agora no final de 2016. O senhor teve 1.585 votos. O seu reduto eleitoral, o principal deles, eu penso que é a grande área da Nova República, da qual o senhor reside lá, ou residiu. Eu lhe pergunto, o que o senhor tem feito em prol da população de Santarém, principalmente desses eleitores que acreditaram e acreditam no seu trabalho, que acreditaram na sua proposta de trabalho para Santarém? É verdade, o meu maior número de votação foi na grande área da Nova República, mais especificamente no bairro da Nova República. Isso se deu pelo trabalho que a gente fez no movimento social, como presidente de bairro, como liderança comunitária, fazendo um trabalho forte naquela grande área, né, representando aquele povo. É um bairro, aquela grande área, só para se ter uma ideia, ela existe há mais de 40 anos e nunca tinha sido eleito um vereador daquele bairro, daquela grande área. Eu fui o primeiro vereador eleito assumir o mandato em 2012 e reeleito em 2012 ainda para esse mandato de 4 anos. Então isso se deu reflexo ao trabalho que a gente fez como liderança comunitária. E a gente tem trabalhado fortemente, tentado levar serviço público, que é o nosso trabalho, representar aquela grande área, trabalhando muito na área da saúde. É um bairro que precisa melhorar bastante, mas a gente trabalhou, graças a Deus. A gente ganhou 2 unidades novas recentemente, uma no bairro do Santo André, outra no bairro da Vitória Régis. Tem outra a ser construída agora também no bairro da Matinha, e o da grande área também, que é o centro comunitário da grande área, o 24 horas, atendimento 24 horas, que está funcionando, foi revitalizado recentemente, está trabalhando, atendendo aquela população. Então a gente tem tentado levar serviço público. Só para ter uma ideia, até o ano passado, não estou contabilizando esse ano de 2016, nós apresentamos naquela Casa de Lei 272 requerimentos, né, solicitando junto ao poder público melhoria de infraestrutura, melhoria na educação, limpeza de praça, construção de postos de saúde, ampliação de sistemas de água, de microsistemas de água, iluminação pública. Então a gente tem levado. A grande área da Nova República é um bairro que sofre muito com a questão da falta de água. A gente tem cobrado insistentemente a nossa concessionária, a Cosampa, que deixa muito a desejar no nosso município, que teve aí uma concessão prorrogada por mais de 30 anos, né, e que aquela grande área sofre muito com a falta de água e todos os outros serviços. Então é um trabalho difícil, é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, mas a gente tem representado aquela grande área, não só a grande área. Quando a gente é eleito para um mandato eletivo de vereador, a gente tem que trabalhar para o município todo. É claro que aquele que a gente tem uma proximidade maior, a gente está sempre mais perto, a gente está sempre mais atento, a gente está sempre bastante cobrado, e a gente tem tentado corresponder ao anseio e à expectativa dos eleitores daquela grande área. Vereador, o bairro da Nova República já existe há muitos anos em Santarém, quase 40 anos, como o senhor mesmo falou, e sempre foi tido como um bairro, no princípio um bairro modelo, seria o bairro modelo de Santarém, e posteriormente foi taxado de um dos bairros mais perigosos e violentos do município de Santarém. E recentemente, aproximadamente 1 ano, 2 anos, foi entregue à população uma unidade de policiamento que funciona ali no bairro da Nova República, penso eu que 24 horas. Já existia um posto policial com uma característica de mini delegacia, mas agora existe uma unidade de policiamento ali que funciona também com uma titularidade de delegacia.
E esse projeto lá, essa instalação, teve participação sua, uma vez que o senhor disse que veio de movimentos sociais e que sempre lutou pelas melhorias do bairro da Nova República. Teve participação sua nesse projeto de segurança do bairro da Nova República? Teve uma ampla discussão. O projeto é do governo do estado e teve uma ampla discussão na sociedade porque nós não tínhamos um terreno apropriado que pudesse comportar a construção de uma quadra poliesportiva e a IPP. Isso foi amplamente discutido, eu tinha recentemente assumido o mandato de vereador, a gente puxou essa discussão junto com a comunidade e conseguimos indicar ao governo do estado, para a Secretaria de Obras, um terreno que é onde hoje está localizado, inclusive, a IPP. Discutimos junto com a sociedade, com a associação de moradores, com as lideranças comunitárias, com a igreja, já que se tratava de um equipamento público para atender toda a grande área, era importante a participação de todas as lideranças comunitárias, dos 9 bairros envolvidos nessa discussão, e a gente conseguiu apresentar na época um terreno ali que fica localizado hoje na Avenida Rochinol, né, que era um terreno ocupado, inclusive, pela Companhia de Saneamento do Pará, a COSAMPA, e a gente conseguiu, junto no município, apresentamos uma proposta de lei, foi desmembrado da Companhia de Saneamento do Pará e destinado à Secretaria de Obras. E isso foi muito importante porque a gente corria um sério risco de perder esse equipamento. Hoje está instalado, a delegacia tem atendido todas as ocorrências dessa grande área, até mais, né, do que a grande área, e atendimento 24 horas com policiamento da Polícia Civil, da Polícia Militar. Nós tínhamos, bem lembrado, um PM Box que funcionava na Avenida Tancredo Neves, funciona até o dia de hoje, né, mas era somente com a Polícia Militar, era um ponto de apoio da Polícia Militar. E hoje com a IPP nós temos um ponto fixo, né, com uma estrutura do Estado, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, atendendo toda a demanda. Melhorou muito o atendimento, agilizou o registro de ocorrência e a gente fica feliz por poder ter participado desse importante equipamento público para atender a grande área da Nova República. O vereador Rogério Ceboliski é presidente da Comissão de Transportes da Câmara, vereador. E na quinta-feira vocês tiveram uma audiência pública promovida na UFOPA para discutir o quê? É verdade, a gente assumiu a presidência da Comissão de Transporte e a gente tem feito um trabalho importante voltado ao transporte no nosso município. Na verdade, a gente acredita que melhorando o transporte a gente vai estar melhorando muito a qualidade de vida dos santarenos, né? Hoje nós temos inúmeros acidentes, nós temos um caos na cidade em muitos pontos do nosso município já e que precisa ser trabalhado. Então é uma comissão muito importante, eu agradeço os pares daquela casa que me deram esse mandato para representar a Câmara no que diz respeito ao transporte. Na última quarta-feira, nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal Câmara Municipal de Santarém para tratar sobre o transporte fluvial. E a gente se deparou por vários momentos a dificuldade que o município tem para gerenciar o transporte fluvial no nosso município, por conta de uma poligonal que foi criada através de um decreto 5529 em 2004 pela Presidência da República, onde colocou toda a nossa área na frente da cidade, inclusive pegando parte da nossa cidade, o aeroporto do nosso município, toda aquela frente da nossa cidade, hotéis, como ali também o museu, toda aquela área ali era tida como área portuária, área de interesse do governo federal em criar portos, em organizar o nosso município, à frente da nossa cidade, como uma área portuária. Isso criou uma dificuldade muito grande para o nosso município para fazer essa organização. O município não tem autonomia. O dono do barco pega um barco e constrói na orla da nossa cidade, na frente da nossa cidade, desmonta, vai calafetar a sua canoa, vai consertar o seu barco na areia, na praia da nossa cidade. Quer dizer, é uma bagunça generalizada. O nosso município não tem gerência sobre isso até o dia de hoje. E ontem aconteceu no nosso município uma audiência pública promovida
pela Secretaria de Portos do governo federal, teve no nosso município um representante dessa secretaria para discutir essa poligonal, fazer uma nova demarcação e entregar para o município o que não é de interesse das docas do Pará. As docas do Pará hoje administram o porto, ela não tem condições e nem tem interesse em administrar a orla da nossa cidade. Tem uma dimensão muito grande essa área portuária de Santarém. Toda a área portuária. O município hoje só tem gerência sobre o Maracanã, Ponta de Pedras e Alter do Chão. E qual não seria, tem nenhuma qual seria gerência a aqui solução, hoje no então, município. o presidente e vereador, para resolver essa celeuma toda, essa problemática toda muito grande, que é essa falta de controle do transporte fluvial em Santarém? Qual que seria a solução? A Secretaria de Portos tomou uma decisão de fazer essa nova discussão dessas poligonais em todo o Brasil. Então é muito importante essa discussão. Foi apresentada uma nova proposta de delimitação dessa linha, né, que eu acompanhei na UFOPA e foi muito boa. A proposta que eles apresentaram é muito boa, contempla o município de Santarém, dá de fato às docas do Pará autonomia para gerenciar hoje onde está a Cagil, onde está ali instalado aqueles tanques de combustível que são arrendados pelas docas do Pará, o porto da cidade e o restante só dentro da área de rios, que é onde chegam os nossos navios, que a Companhia Doca do Pará precisa ter esse gerenciamento. Da área costeira da nossa cidade passa a ser de responsabilidade do município. Só para ter uma ideia, nós tivemos no município de Santarém uma Secretaria Municipal de Portos, né, que não tinha autonomia nenhuma, não tinha hoje gerência nenhuma. Foi um cabide de emprego. Eu não digo um cabide de emprego, mas que encontrou uma dificuldade muito grande por conta desse decreto e não conseguiu avançar muito. E essa secretaria foi extinta, né? Foi extinta pelo governo municipal. Hoje, se houver esse redimensionamento, como há essa proposta da Secretaria de Portos e realmente ela for consolidada através da Presidência da República, certamente vai se haver a necessidade dessa secretaria. Retornar. Hoje, retornar certamente. Nós temos uma divisão hoje de portos. A Secretaria de Transportes do município não poderia abrir dentro da própria secretaria uma seção de transporte fluvial? Nós temos hoje uma divisão de portos anexada à Secretaria de Transporte. Hoje a Secretaria de Transporte no nosso município ela tem uma abrangência muito grande. Quando a gente fala de transporte no nosso município, a gente envolve todos os tipos de transporte. O municipal, tanto o público como o privado, nós temos uma secretaria que faz essa fiscalização no nosso município, que é uma necessidade muito grande no nosso município, né? Uma demanda, só para ter uma ideia, nós passamos de 50 mil veículos há 5 anos atrás para mais de 100 mil veículos no nosso município. Nós temos uma população, segundo o IBGE, de 300 mil habitantes. Significa um veículo para cada 3 habitantes no nosso município. Então é uma secretaria super importante. Nós não temos dimensão hoje, só para ter uma ideia, de quantas embarcações tem no nosso município. Não tem dados? Não tem números, não tem nada, não tem nenhuma informação. Nós não sabemos quantos passageiros são transportados dentro do nosso município, né, de uma comunidade para o centro do nosso município. Nós não sabemos quantas embarcações fazem esse transporte. Nós não temos conhecimento de quais são os dias que é essa embarcação. Nós não temos um controle de quanto é cobrado essa passagem. Nós não sabemos, por exemplo, o que é transportado nessas embarcações. Nós precisamos regulamentar. Não existe, só para ter uma ideia, não existe nenhuma lei municipal regulamentando o transporte fluvial no nosso município. O município perde divisas, o município cobra dos donos de ônibus, cobra dos táxis, dos mototáxis e não cobra das embarcações. Então o município perde muito com isso. O município deixa de arrecadar milhões aí no nosso município que poderia estar investindo na frente da nossa cidade, criando um porto, delimitando, aqui vão atracar as embarcações que vêm da área ribeirinha da Várzea, aqui vão atracar as embarcações que vêm do Tapajós, aqui vão atracar as embarcações que vêm do Lago Grande. Ou estipular por tamanho de embarcação, sim, por porte de capacidade? Sim, com certeza. Eu não sou da área
ribeirinha, eu tenho muito pouco conhecimento, mas eu tenho interesse em contribuir. Nós sabemos que a costa da nossa cidade é uma área que ela recebe muito vento, né? No momento de temporal, as embarcações pequenas sofrem por conta das embarcações grandes acabarem prejudicando. Localização portuária, instalação de portos naquela região do Maicá, o senhor é contra ou é a favor por conta dessa localização estratégica de profundidade de rio ou não, ou de ventilação? Ali nós estamos tratando já de um outro empreendimento, um empreendimento privado, né, com grande capacidade de exportação de grãos, que é a proposta que está sendo trabalhada lá. Nós, como legislador, jamais podemos pensar em travar a economia do nosso município. Nós temos que trabalhar para que a lei venha garantir estabilidade ou segurança jurídica para que essas empresas possam investir no nosso município. Mas nós não podemos deixar de ter um olhar para aquela população ribeirinha que faz ali, tira dali do Lago do Maicá, por exemplo, o seu pescado, o seu sustento. De que forma essas empresas vão estar se instalando nesse local sem criar esse impacto ambiental? Como criou hoje aqui a Cagil. A Cagil criou um impacto ambiental no nosso município. Um impacto visual, quando a gente chega na orla da cidade, a primeira coisa que a gente se depara é com grandes galpões e silos ali de armazenamento. Criou um impacto ambiental no momento que descarrega os grãos que são trazidos de outros estados, inclusive, e descarregado, um impacto ali, uma poluição através do pó que gera, criou um impacto direto no trânsito do nosso município. E isso precisa ser avaliado. Eu não tenho condições técnicas hoje de responder e dizer que essas empresas que vão vir e se instalar no nosso município vão criar esse impacto a ponto de prejudicar as pessoas que moram. Para isso, nós precisamos exigir o IARIMA, que é o estudo de viabilidade que tem que ser fornecido antes da instalação. Para ter uma ideia, a Cagil forneceu o IARIMA depois de 6 anos já de instalada. Isso é inadmissível. E nós precisamos exigir das empresas que pretendem se instalar na área do Maicá o IARIMA, para que eles forneçam esse IARIMA antes da instalação e não depois. Por exemplo, eu mesmo fiz uma audiência na Câmara Municipal de Santarém e cobrei a presença do diretor da Cagil e que foi, gentilmente, atendeu o nosso pedido, esteve na comissão, na sala das comissões e prestou todos os esclarecimentos, aonde a gente cobrava dele que no IARIMA deles já se previa o derramamento de grãos ao longo da BR, né, que foi uma das minhas cobranças. Aliás, o IARIMA não prevê o derramamento de grão. E hoje, se você passar na BR, você vê funcionários da Cagil fazendo limpeza na BR, recolhendo esses grãos. Por conta dos grãos que caem da carroceria. Porque isso não estava previsto no IARIMA. Mas o pó que é gerado hoje lá, no momento da embarcação, está previsto no IARIMA e foi aprovado. Então eles não têm obrigação nenhuma de acabar com aquele pó, porque está previsto. Então isso não pode acontecer no Lago do Maicá, naquela área do Maicá. Está previsto a conclusão, que é uma promessa que já se prolonga por anos, do porto de embarque e desembarque de passageiros na região ali do bairro da Prainha, na Tecejuta, onde funcionava a Tecejuta. A localização ali é estratégica, porque eu já ouvi donos de embarcação reclamarem dizendo que o ponto lá, apesar de ter uma certa profundidade, mas a localização não é boa devido aos ventos. Exatamente. Esse é um problema, como eu coloquei. A nossa costa da frente da cidade, ela tem esse problema, ela está contra o vento, né? E qual que seria a outra localização, então? Pelos estudos técnicos que foram feitos na época para a liberação desse empreendimento, foi dito como o melhor local, né? Nós não temos o local ideal, mas entre os que nós temos, o melhor seria lá. Nós temos que entender que o porto do DR, que está sendo trabalhado, inclusive liberado recurso agora na ordem de 60 milhões para serem concluído todo aquele empreendimento, ele é muito importante, porque ele não é um local de atracamento, ele é um local para embarque e desembarque.
Hoje a nossa cidade, à frente da nossa cidade, a orla ali na Tapajós, ela é tida como um ponto de apoio das embarcações. Elas chegam no dia que vem da embarcação, atraco, e só saem dali no momento ou no dia previsto para o retorno da comunidade. E lá é diferente. Lá chegou, desembarcou, tirou sua mercadoria e retira o embarque. É um terminal de embarque e desembarque. Não é para estacionamento de barco, é para atracação de barco. Não. Isso significa que no momento do atracamento até o momento de embarque e desembarque, nós temos ali o comandante da embarcação, que se houver necessidade, prontamente ele vai se afastar do pier, né, vai retirar e não vai oferecer nenhum risco à sua embarcação. O que mais acontece no nosso município hoje, no momento de temporal, é que o barco está atracado na frente da cidade, o dono da embarcação deixou o barco e foi embora, e no momento que dá aquele temporal, principalmente à noite, não tem ninguém na embarcação e a gente acaba aí vendo aí destruição de embarcação, inclusive com grandes prejuízos financeiros para esses proprietários. Mudando de embarcação para transporte rodoviário. Esta semana foi muito falado a questão do aumento das passagens de ônibus, a questão de uma suposta greve, de uma ameaça de greve por parte dos sindicatos. E um outro ponto que deve ser esclarecido é a questão da fiscalização. O senhor, como presidente da Comissão de Transporte da Câmara, penso eu que é seu papel fiscalizar a qualidade do transporte coletivo em Santarém. O senhor tem feito isso porque o que há de reclamações por parte do não cumprimento de horário, por parte do mau serviço que é prestado por algumas empresas de transporte coletivo em Santarém, são ônibus velhos caindo aos pedaços, motoristas que, na maioria das vezes, tratam mal passageiros e que colocam em risco a vida desses passageiros. O senhor tem feito esse tipo de fiscalização? O senhor tem cobrado isso das empresas? Certamente, é uma grande preocupação de minha parte quanto ao transporte no nosso município. Uma das minhas maiores preocupações, inclusive, assim que assumi o conselho, a Câmara Municipal como vereador, o mandato de vereador, eu me preocupei muito com um instrumento que eu acho de essencial importância, de grande importância para o nosso município, que é o Conselho Municipal de Transporte. O Conselho Municipal de Transporte ele é composto por 16 membros, onde está a sociedade civil organizada com 8 membros, onde está o governo com 4 representação e onde está os trabalhadores e prestadores do sistema de transporte do nosso município, com 4 representação. Esse conselho ele existe desde 92 e foi paralisado desde o ano de 2005. Ele não tinha mais representatividade, ele não tinha nenhuma atuação no nosso município. E é um instrumento que ele tem muito a contribuir com o nosso município. Então houve essa minha preocupação. Entre os 25 projetos de lei que eu apresentei no nosso município até o dia de hoje, um deles foi a reestruturação do Conselho Municipal de Transporte, que foi criado ainda em maio do ano passado. Foi feita uma conferência com todas as entidades civil organizadas, com o governo, com os representantes dos trabalhadores e prestadores desse serviço no nosso município, que é os taxistas, os mototaxistas, os donos de ônibus, os cobradores e motorista, que tem assento inclusive no conselho, E com essa estruturação, com essa reforma do projeto de lei, abriu-se a possibilidade da instalação do conselho. E o conselho tem feito um trabalho enorme no nosso município. É claro que vai demorar a aparecer. Todo o trabalho que a gente fizer em prol do transporte do município, ele vai demorar a ter um resultado. Porque, como você bem disse, há hoje, vamos dizer assim, uma bagunça que precisa ser regulamentado, que precisa ser fiscalizado, que precisa ter pulso firme do governo. E nós estamos tendo no nosso município hoje, isso com o acompanhamento do Conselho de Transporte. As calçadas sendo regulamentadas, Existe uma lei no nosso município, que é o Código de Obras e o Código de Postura, que muitas vezes não era cumprido e que o Conselho Municipal de Transporte está acompanhando isso, junto com a promotoria do Estado, que tem cobrado do município. Vereador, um dos maiores problemas aqui do município de Santarém ainda é estar em um local, para a criação de um local adequado para transportes, para ônibus, que vem de outros municípios, como Mogi dos Campos, região de Planalto
e também do município de Belterra. Não existe um terminal que possa haver a troca de passageiros, ou a troca de motoristas, ou a troca de ônibus. Acontece o quê? Que há uma rua de Santarém, a Avenida Silvino Pinto, ou Travessa Silvino Pinto, serve como terminal, o que de certa forma põe em risco a vida da população, porque tem que atravessar, não é um local seguro, você chega ali, não tem um local onde o ônibus possa desembarcar seus passageiros sem que pegue sol ou sem que pegue chuva. A Comissão de Transporte tem alguma preocupação com isso? Tem algum projeto para apresentar ao governo para resolver esse problema que é de muitos anos? Para você ver, né? Se a gente for falar de transporte aqui, a gente teria talvez 1 ou 2 dias, não conseguiríamos discutir toda a problemática que envolve o transporte do nosso município. Eu apresentei, inclusive, uma indicação ao governo que usasse Anísio Chaves para fazer esse terminal de passageiro. Olha o problema que nós temos hoje no nosso município. Vou citar um exemplo. Hoje, para você que ganhou uma casa lá no Salvação, por exemplo, e que mora na Nova República, morava na Nova República e ganhou essa casa, ele tem que pegar 4 transportes para mandar o seu filho, que estudava, por exemplo, na escola Princesa Isabel da Nova República e que mora hoje lá na Salvação. Ele tem que vir para o centro pegar um transporte, do centro pegar outro para vir para o bairro da Nova República, voltar para o centro para pegar outro para lá. Para casa de volta. Porque não tem um terminal de integração no nosso município. E a gente apresentou uma proposta do Executivo para que fizesse esse terminal. Por exemplo, Anísio Chaves comportaria certamente ao centro da nossa cidade, que todos os ônibus periféricos circulassem por esse terminal, deixava o seu passageiro dentro do terminal e o passageiro tivesse a opção de pegar outro transporte, se dirigir ao centro. Nós desafogaríamos o centro. Hoje, as 46 linhas que fazem transporte de passageiro no nosso município em ônibus tem que circular na Rui Barbosa. Por que isso? Por falta de um terminal. Nós poderíamos certamente melhorar o trânsito no nosso município, na área central, se a gente tivesse esse terminal. A gente poderia evitar certamente uma grande despesa para o dono do ônibus. O dono da empresa tem que circular toda a grande área da Nova República, ir ao centro e voltar. Ele poderia circular na grande área da Nova República, chegar nesse terminal, deixar o passageiro e voltar. Então há um grande prejuízo. Nós estamos em um ano político e vem aí novas eleições. O senhor tem vontade de ser prefeito? O senhor tem vontade de ser vice-prefeito ou o senhor pretende continuar e vem a reeleição para vereador? Bom, eu assumi recentemente a presidência do Partido Socialista Brasileiro, PSB, né, e com isso é uma atribuição maior, né, uma responsabilidade política maior para o nosso município. O PSB é um partido forte no Brasil, é forte também no estado e certamente aqui em Santarém a gente está trabalhando para fortalecer essa agremiação política. Certamente a gente vai colocar o nosso nome como pré-candidato, hoje eu sou um pré-candidato a vereador no município de Santarém. O PSB ainda não tem um nome para apresentar ao Executivo, né? Certamente a gente tem uma chapa forte, uma chapa de vários candidatos, inclusive já testada em urnas, né, em outros pleitos eleitorais, que irão disputar com a sigla 40 o PSB no nosso município. Muito bem, vereador, nós estamos encerrando o programa. O senhor tem ainda um minuto para fazer suas considerações finais e agradecer, claro, a sua última eleição que aconteceu em Santarém, na qual o senhor foi vitorioso e teve 1.585 votos, e falar com seus telespectadores lá do bairro da Nova República. Quero agradecer a oportunidade da entrevista, né, um momento que a gente tem para fazer a prestação do nosso trabalho legislativo, que é um trabalho difícil, mas que a gente tem se esforçado, não para representar só os 1.585 eleitores que confiaram o seu voto, mas toda a população santarena, que muitas vezes está inclusive desacreditada da política, mas eu acredito que através da política, com pessoas sérias, com responsabilidade, a gente tem condições de melhorar a qualidade de vida no nosso município. Eu agradeço a sua entrevista e parabenizo pelo seu trabalho, que é um trabalho importante no nosso município.